transmitir a palavra de Deus agora com o nosso irmão Miqueias. É com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou feliz em poder estar mais uma vez aqui no programa Vencendo pela Fé, que tem como os organizadores e apresentadores a nossa irmã Elisama e o pastor Geraldo. Estou muito feliz em poder nessa noite participar desse programa que tem abençoado muita gente. Quero também mandar uma saudação para os diretores da rádio ASB, Ministério de Santos, que também estão ligados via web, certo? A nossa pastora Daia, lá de São Paulo, um forte abraço. Para seu esposo também, para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês. E também para aqueles que estão na audiência deste programa através da internet, certo? Na rádio web e também ligados no Facebook, certo? Que também está transmitindo ao vivo este programa. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite tão especial. Eu quero ler um versículo da Palavra de Deus que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, e versículo 38, que nos diz assim: agora o justo deve viver pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu vou repetir esse versículo para que você memorize nessa noite. Agora o justo deve viver pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós sabemos que quem escreveu esta epístola, escreveu para nos trazer algumas lições muito importantes e que serve para a nossa vida espiritual. Alguns dizem que foi o apóstolo de São Paulo quem escreveu, mas não se sabe por certo essa realidade, quem escreveu a carta aos Hebreus, mas o que se sabe é que o que está escrito nessa carta é algo muito especial para todos nós. E quando nós lemos o capítulo 10, versículo 38 desta epístola, nós se deparamos com um versículo que nos traz algumas verdades espirituais que precisamos atentar para isso se quisermos ter uma vida bem-sucedida aqui na terra. Este versículo do número 38 é um versículo que cada parte que contém nele nos chama bastante atenção. E nessa noite eu quero falar sobre este versículo e comentando sobre cada que está registrada, certo? Neste versículo. Por exemplo, o versículo começa dizendo: agora o justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado por Deus. Quem é o justo? O justo é a pessoa que, após ter um encontro com Cristo, anda em conformidade com a sua justiça. Este é o justo. O justo é aquela pessoa que teve um encontro com Deus e agora tem a consciência que precisa andar na justiça, certo? Que Deus determinou
para que ele pudesse andar. Então, quem é o justo? O justo é a pessoa que foi alcançada pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, que nós sabemos que teve um objetivo. O sangue do Cordeiro de Deus não foi derramado à toa. O sangue de Jesus foi derramado, pastor Geraldo, para trazer a remissão dos pecados do ser humano. E o que eu acho interessante deste sacrifício de Jesus e derramamento de sangue é que, uma vez quando o homem se encontra com Cristo, independente da vida que ele leve, o sangue de Jesus pode tornar esta pessoa, certo, mais branca do que a lã. Ou seja, o sangue de Jesus, ele purifica o homem, fazendo com que este homem ele seja justificado. Então, somente o sacrifício de Jesus pode fazer o homem se tornar uma pessoa justificada. Então, o justo são aquelas pessoas que foram alcançadas pelo sacrifício de Jesus, que reconheceram que Jesus morreu por elas, e elas agora enveredaram no caminho da justiça de Deus e andam em conformidade à sua vontade. Esse é considerado justo, aquele que pratica a justiça, certo? Que a Bíblia, ela orienta. Então, a primeira parte do texto nos ensina esta lição, que nós, cristãos, somos considerados justos, porque segundo a Bíblia, só é justo aquele que foi justificado, certo, pelo sacrifício de Jesus. Não estou dizendo aqui que a pessoa que não é evangélica, ela seja injusta, mas o justo aqui está se referindo àquela pessoa que anda na justiça de Deus. Esta é a visão, certo, da Bíblia quando se fala de justo, segundo o contexto aqui do versículo de número 38. Então, nós, como somos considerados justos, cabe a nós promover essa justiça de Deus aonde a gente chegarmos, fazer conhecido, certo, esta justiça. Deus, ele é justo, e nós precisamos fazer com que as pessoas sejam alcançadas também pela justiça de Deus. Então, partindo para a segunda parte do versículo que diz: deve viver, ou seja, o justo, ele deve viver. Sabe o que significa deve viver? Significa, irmãos, ter uma vida espiritual e santa diante de Deus e diante do mundo. Este é o dever daquele que se considera justo, aquele que considera-se alcançado pela justiça de Deus. Ele tem agora um padrão de vida totalmente diferente das pessoas do mundo. Ele agora tem um dever de ser um verdadeiro cristão, de ter uma vida espiritual, de andar em pureza, de andar em santidade, de ser um exemplo para as outras pessoas. O justo, ele tem um dever a cumprir nesta terra. Então, quando nós lemos este versículo, entendemos que o justo deve viver, certo? Uma vida espiritual e santa diante de Deus e diante das pessoas. A sequência do texto diz: pela fé. Então, o justo, ele também entende que deve viver pela fé. Mas qual é a fé que se refere o texto? É a fé lá do capítulo 11 e versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o justo, ele vive pela fé. Ele sabe que Deus existe sem nunca ter visto Deus pessoalmente.
que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sabe que existe um Deus sentado em um alto e sublime trono, e isso não pode ser negado por ninguém. O justo vive pela fé, porque ele sabe que o Deus a qual ele serve é um Deus real, é um Deus vivo e é um Deus também presente. O justo deve viver inspirado nessa fé que lhe motiva a de que existe um Deus real e vivo. Esta noite, eu não sei a situação que você está enfrentando, o momento, mas eu te digo uma coisa: continue com a sua fé inabalável. Continue acreditando que existe um Deus todo-poderoso, olhando para a sua situação. Não perca esta fé por nada. Eu sei que o momento é difícil, que a situação é complicada. Eu sei que às vezes estamos como Jó, numa situação tão precária que a vida nos coloca, mas o que não pode acontecer é a gente perder a fé, irmã Elisama, no nosso Deus. Porque quando perdemos a fé, perdemos a certeza, deixamos de acreditar, deixamos de ter convicções de que Deus, ele pode interferir, ele pode agir, ele pode mudar. Então, nessa noite, não perca a sua fé. Não deixe que ela seja levada pelas provações, pelos obstáculos da vida, mas fortaleça essa certeza que você tem em um Deus poderoso, onipotente, que pode transformar, que pode libertar, que pode mudar, que pode salvar o homem, independente da situação que ele esteja envolvido, certo? Nós temos que continuar acreditando que o nosso Deus, ele pode agir e interferir no momento que ele quiser. Nós aprendemos isso quando olhamos para a vida de Jó. Jó perdeu tudo quanto tinha, perdeu seus animais, os seus servos, perdeu os seus filhos, perdeu os seus amigos, mas a Bíblia diz que ele não perdeu a fé em seu Deus. Por isso ele disse, lá no finalzinho do livro: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então não perca a fé, porque a fé é que vai fazer você sair do estado em que você se encontra. Aí, continuando o texto, diz assim que o justo não deve recuar. Quando fala em recuar, fala em retroceder, fala em voltar para trás, fala em deixar de continuar prosseguindo para frente. Quem sabe dessa noite você está passando um momento tão complicado e pensa em recuar, pensa em desistir, pensa em abandonar as coisas que estão ao seu redor, pensa em voltar a ter uma vida como tinha anterior, achando que era melhor. Mas deixe-me transmitir uma palavra de Deus para você nessa noite: não recue, porque Deus não lhe chamou para que você volte atrás. Deus lhe chamou para você continuar caminhando para frente. Eu sei que a caminhada é difícil, é dolorosa, é espinhosa. Quando olhamos para o povo israelita peregrinando no deserto em busca do cumprimento de uma promessa, encontramos as suas dificuldades, certo, no deserto, mas mesmo assim eles continuaram prosseguindo e alcançaram, certo, a promessa que Deus tinha para eles. É claro que nem todos, mas aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram e foram até o fim, alcançaram os seus objetivos. Então não recue, não volte atrás, não largue a igreja, não deixe de pregar, não deixe de cantar, não deixe de testemunhar, não deixe de congregar, não deixe de continuar sendo uma pessoa justa, porque Deus lhe chamou, não foi para voltar atrás, mas para continuar para frente.
E o texto diz: mas se ele recuar, é uma advertência, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que volta atrás, naquele que abandona a fé, naquele que larga tudo quanto Deus lhe deu. Deus não tem prazer nesta pessoa. Mas diz a Bíblia que Deus abomina, Deus rejeita, certo? O justo quando ele recua. Então, nós entendemos que devemos continuar prosseguindo até chegar ao céu. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser difícil a caminhada, mas diante das dificuldades, dos obstáculos, nós que somos considerados justos e que vivemos pela fé, certo? Em Deus, devemos continuar caminhando e prosseguindo para o alvo. E qual é o nosso alvo? O nosso alvo é o céu, certo? Nós temos como objetivo chegar no céu. Então, fique com esta palavra, certo? Agora o justo deve viver pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Prossiga, caminhe, porque Deus está com você e você vai conseguir, certo? Superar os obstáculos da vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus, né, por essa palavra tão gloriosa. Aleluia. Que veio quentinho do trono da graça. Quero agora convidar o evangelista Geraldo para dar uma saudação e cantar o hino da harpa. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir, por nosso amado irmão Miqueias. Glória a Deus, pois a palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 5, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a nossa justificação é pela fé. Sem fé é impossível, né, irmão Miqueias? É verdade. É impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.